Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Pena Showroom, portas e fechaduras. Luz, câmera e ação. Cine Teatro Matão. Com cultura, a vida tem mais sentido. Sejam muito bem-vindos ao Esferas da Vida. Hoje a conversa é sobre o mundo espiritual. Como é a vida do espírito? Quais são as principais diferenças? Como somos recebidos após a morte? Para onde realmente vamos? Fique com a gente que o Esferas da Vida está no ar. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Um olhar sobre a doutrina espírita começa agora, ao vivo pela TV Cultura Paulista e Face também da TV Cultura Paulista. Falaremos sobre o mundo espiritual, tema importantíssimo e solicitado aqui no programa. Então participe já, mande sua pergunta para o nosso WhatsApp 16 98106 2150, 16 98106 2150, e a gente tem a honra de receber aqui no nosso estúdio o Jamiro dos Santos Filho. Seja muitíssimo bem-vindo, seu Jamiro. Boa noite, Priscila. Boa noite a todos vocês que nos acompanham do outro lado da tela. É um prazer estar aqui, agradeço o convite e eu espero responder a todas essas perguntas que você jogou no ar aí. Nós que agradecemos o senhor aqui, e eu vou falar um pouquinho, apresentá-lo. O seu Jamiro dos Santos reside em Araguari, Minas Gerais. É casado com Luci Peixoto dos Santos e tem duas filhas, a Marcela e a Patrícia. É diretor fundador do Centro Espírita Nosso Lar, entidade fundada em 86, e do Colégio Dom Bosco, inaugurado em 94. O senhor participa de congresso, encontros por todo o Brasil, faz palestras, seminários sobre temas diversos e também expõe seus livros. Em seus livros, palestras, ressalta a importância do otimismo, da perseverança, da vontade de superar os desafios da vida. Além disso, destaca a indispensável fé em Jesus, pois somente assim a vida tem verdadeiro sentido. E a gente vai apresentar daqui a pouquinho, durante o programa, alguns livros aqui do senhor. E tem um dos livros que a gente vai falar mais, né? Acho que hoje, que é o Para Onde Eu Vou. Isso. Como que começou? Por que o senhor escreveu esse livro, Para Onde Eu Vou? É porque quando chegamos à doutrina espírita, a primeira informação que a gente recebe é que a vida segue, que vamos para o mundo espiritual, não é? E que a gente vai reencontrar os entes queridos. Enfim, essas informações, como todos os espíritas, eu também recebi. Mas eu queria detalhes desse lugar, que não só o mundo espiritual para onde eu vou. Eu queria saber o local, como é a vida desse outro lado. Enfim, essa foi uma das primeiras perguntas que eu me fiz quando eu me tornei espírita. Afinal, para onde eu vou, né? Então, hoje, passado tanto tempo, hoje eu sei para onde eu vou. Porque fica muito lúdico pensar, é para o céu ou para o inferno ou para o purgatório. Existe essa crença de outras religiões sem, na realidade, ter nenhum tipo de preconceito, mas não é bem assim. E também falar mundo espiritual fica muito vago. Isso. Então, assim, que mundo é esse? Então, e o espírita, tem muitos espíritas que têm o conceito de que, ao desencarnar, iremos para o umbral. Necessariamente, teremos que passar pelo umbral, né? E também é um erro. Nem todos se sentem no umbral ou vão para o umbral. Então, como você falou, é muito vago isso. Eu vou para o mundo espiritual. Não, eu quero saber detalhes. Então vamos começar. A gente começa do momento da morte. A gente morre e a gente é levado
Porque eu acredito que seja individual o encaminhamento de cada espírito, de cada pessoa, de acordo com da forma como ele viveu. Exato. Porque a gente fala muito aqui no Esferas que dependendo... Como que vai ser a nossa morte? Dependendo da nossa vida. Exato. Não é isso? Depende do nosso sentimento e depende da vida que a gente teve, realmente. E cada caso é um caso, mas é necessário que a gente confie na misericórdia celestial que vai oferecer o socorro a todos nós, independente de religião ou mesmo até da vida que teve. O socorro vai ser oferecido em todo sentido para todas as pessoas nesse momento, para que ela receba o apoio, a orientação necessária nessa nova vida que começa. Quando o senhor fala o socorro, como que é o socorro? Já que o senhor falou em detalhes, eu quero saber detalhes, se o senhor tiver detalhes do socorro, do início, dessa transição que a gente deixa o corpo e inicia 100% aí no mundo espiritual, na esfera espiritual. O que é bom a gente saber é que a morte não dói, já começa por aí, né? E como a nossa chegada aqui, nós somos recebidos pelos nossos pais, avós, parentes, o nosso retorno ao mundo espiritual também se dá da mesma forma. Lá estarão nossos pais, nossos avós, aqueles que nos antecederam. Nós nos desembarcaremos nesse mundo espiritual e chegando lá como se eu desembarcasse hoje na China, por exemplo, sem saber o idioma, sem conhecer ninguém. Evidentemente, todos nós seremos recebidos por aqueles que nos antecederam nessa viagem. Por isso, podemos ter plena confiança de que o céu não vai nos abandonar nesse momento. Então, é garantido que alguém estará ao nosso lado, do outro lado. Agora, a questão é se eu vou aceitar essa passagem ao mundo espiritual, se eu não me revoltarei, que sentimento eu terei naquele momento, que poderei ou não aceitar esse socorro. E quando o senhor fala da pessoa, da família que irá receber, não necessariamente pode ser a família do corpo físico da última reencarnação. Pode ser espíritos que a gente já vem com afinidades ou realmente é da última reencarnação? Deve ser pelo simples fato de reconhecer. É mais fácil eu reconhecer a minha mãe, o meu pai, devido à convivência que a gente teve. Então, se caso falte, meu pai e minha mãe não tenham condições de me receber, será encaminhado um amigo, um parente. E se faltar todo mundo, vem o meu protetor. Afinal, cada um de nós temos o nosso protetor. Então, de uma coisa, Priscila, nós podemos ficar descansados. O socorro não vai faltar. Nós não precisamos ter medo dessa passagem. De forma nenhuma. É evidente que é uma vida nova que começa e não podemos dizer que seja um pulo no escuro, mas que é algo que a gente não lembra, muito embora a gente já tenha passado pelo mundo espiritual várias vezes. Nós espíritas que acreditamos na reencarnação, certamente nós já estivemos lá. Mas por que a gente não lembra? Não é? É também misericórdia celestial. Então, muito embora a gente já tenha vivido no mundo espiritual, essa chegada de lá, não vou dizer que seja fácil, mas também não é desesperadora. É confiança de que seremos amparados, acolhidos, com muito amor e que não haverá abandono de forma nenhuma por parte celestial com a gente. Nós temos relatos de reuniões mediúnicas que tem espíritos que vão às reuniões mediúnicas e que nem perceberam que morreram. Como que é isso? Porque a gente tem essa passagem e às vezes o espírito não percebeu que morreu? É porque do outro lado é tal qual de cá. Nós mantemos o nosso
a aparência física como tal. Se eu passar para o outro lado nesse instante, eu chegarei lá do outro lado dessa forma. Então, nos primeiros momentos, exatamente por ser tão parecido, há uma confusão. O espírito talvez não tenha essa percepção, ele tenta conversar com os seus parentes e amigos, mas aos poucos ele vai percebendo que ninguém o atende, ninguém o escuta, ele vai perceber que algo aconteceu. Então... Entendi, mas essa acolhida, esse socorro que o senhor citou, talvez ele não perceba que ele esteja sendo socorrido? Não, que ele já tenha morrido. Que ele já tenha morrido, mas Isso. como ele não percebeu que ele morreu, ele não percebeu nem o socorro que ele teve Então, durante a morte, ou não? Mas aí ele começa a conversar com o avô, com o pai. Inicialmente ele pode até fugir disso, porque a cultura no mundo todo é ter medo de quem já morreu. Infelizmente, essa cultura atrapalha essa nossa chegada ao mundo espiritual. Porque todo mundo tem medo de quem já morreu. Ou tem medo de espírito, tem medo de fantasma, né? Então, nesse momento, a hora que a pessoa vê o avô, ele se assusta. Então, mesmo no hospital, o socorro é tão garantido que no hospital, quando estamos, sabe, morre, não morre, aquele momento que antecede a nossa passagem, é comum o doente dizer: eu estou vendo meu avô, estou vendo minha mãe. Aí o mundo diz o quê? Ele está caducando. Ele já tá vendo quem morreu. Mas não é, ele está vendo realmente Ele porque... está sendo recebido. Exato. Porque no momento em que eu for embora, meu pai e minha mãe vão estar cientes. Então, logicamente, eles irão até o hospital onde eu estou para me receber. Não é? Essa é a primeira garantia de socorro no mundo espiritual. Ninguém fica abandonado. Claro. Né? Nós não somos aqui, né, enquanto encarnados, muito menos quando desencarnados. Já pensou, Priscila, a gente chegar do outro lado e olhar para um lado, olhar para o outro e não ter ninguém? Onde é que eu estou? Como a gente fala lá em Minas, né? Quem nos acompanha aí, chegando lá do outro lado, vai falar igual o mineiro: onde que eu tô? Né? Um cotô, né? Onde que eu tô? Será que vai faltar? E vocês perceberam mais um mineiro aqui no Esferas da Vida, e eu reforço a minha vontade de, na próxima reencarnação, nascer em Minas Gerais, que Olha, deve que ser o bom. segredo. Então vai ser Deve melhor ser o ainda. cafezinho com queijo logo na infância. Com pão de queijo. Pãozinho de queijo. Então, na chegada nossa ao mundo espiritual, também teremos pão de queijo lá em Minas. Depende, se a coluna espiritual ficar logo acima de Minas Gerais, E- é a grande probabilidade, Isso. não é isso? É. E quando realmente a gente faz a passagem, a gente é acolhido em algum hospital, em alguma casa, em que lugar? Como que é o lugar? Tem aspecto físico? Sim, do lado de lá é como do lado de cá. Então, todos os hospitais do planeta, todos, têm um hospital espiritual correspondente. Esta é a primeira passagem, é o primeiro local que o espírito vai se encontrar. Quase que a totalidade dos seres humanos não chega lúcido e consciente, totalmente dominando a si mesmo do outro lado. Então o que acontece? Ao desencarnarmos, estamos no hospital. A gente já passa para lá e continua no hospital. É a nossa primeira morada do outro lado, geralmente é um hospital. Ali já estão enfermeiros e os nossos parentes, nossos familiares que nos receberão. Dali, assim que recuperarmos a consciência, o equilíbrio físico, nós nos encaminharemos para uma colônia ou a cidade correspondente de onde viemos. Porque você e eu saímos de uma cidade para vir para cá. Nós saímos de um local.
não é? Tem um local registrado lá, o dia que a gente partiu para cá. Então retornaremos para lá, não é? Então o primeiro local é exatamente o hospital, porque mesmo quando acontece um desastre, Sim. e mesmo quando morre no desastre, a gente é levado para o hospital. A gente precisa de um refazimento. Não, estou dizendo assim, o corpo. O corpo espiritual precisa também de cuidados. Não, estou dizendo o corpo. Ah, Mesmo sim, que o corpo físico. acontece um desastre aqui na Sim. rua, o corpo é levado para o hospital primeiro. O médico precisa, né, ver e dar o documento necessário. Né? Aí, ali mesmo, o espírito já é socorrido. Né? E esse socorro, quando a gente fala todos nós merecemos, é porque o socorro é diferente dos nossos ajustes, ou costumeiramente a gente costuma dizer pagar meus débitos. Então vamos supor, eu errei muito na minha vida nessa existência. Esses débitos não serão quitados no mundo espiritual, ou seja, porque eu errei, eu serei abandonado no mundo espiritual. Não é assim. Meus débitos terão que ser ajustados em outra encarnação. Porque nós não ficamos no mundo espiritual por castigo. Jesus, Deus não vai dizer, ele levou uma vida errada, vai ficar no mundo espiritual pagando. Não é assim. Mesmo que a crença até de espíritas, alguns espíritas que classificam esse local de umbral, né? Mesmo alguns espíritas acreditando assim, mas as obras de André Luiz vêm nos esclarecer que ninguém quita débito no mundo espiritual. Então, mesmo então, que todos são acolhidos e bem recebidos. Agora você pode perguntar, mas por que tem milhões aí perdidos, né, no umbral, por aí? Mas é porque não querem mudar de vida, não querem aceitar o socorro. Não, a gente vai perguntar do umbral, a gente vai fazer muitas outras perguntas, mas agora no finalzinho do nosso primeiro bloco a gente tem o Momento Chico Xavier, e o Momento Chico Xavier de hoje é bem legal porque é uma conversa entre o Emmanuel, que é o protetor espiritual do Chico Xavier, e o Chico. O Chico pergunta como são os outros mundos, que história é essa de vários Cristos, por que Jesus Cristo pode coordenar outros planetas. Enfim, ele se interessa pelos mundos além. E o Emmanuel leva o Chico para uma viagem. Aí o Haroldo Dutra Dias conta pra gente sobre essa conversa entre os dois, essa experiência. Agora é o Chico no livro Na Era do Espírito. O que é que o Chico fala? Um dia ele chegou e falou, mano, me explica esse negócio de Cristo, de Messias, coordenador. Aí o Chico falou, o Emmanuel falou, Chico, isso é complicado, meu filho, você não vai conseguir entender. Não, mas explica. Então tá, você está preparado? Eu vou te levar para uma viagem. E começou a levar ele para o mundo espiritual e abriu-se um painel diante dele. Apareceu então a Terra, na comunidade dos mundos do nosso sistema evolutivo em torno do Sol. O nosso Sol, depois, em outra face do painel, evoluindo para uma constelação que, se não me engano, é chamada de Andrômeda. Se enganou. É Hércules. Está no Obreiros da Vida Eterna. Ou então a de Hércules se movimenta em torno de Andrômeda. Mas aqui ele mesmo falou, se não me engano. Depois essa constelação, arrastando o nosso sistema e outros sistemas solares, evoluía em direção a outra constelação que já não tinha nome na minha cabeça. Essa outra constelação avançava para outra muito maior dentro da nossa galáxia. Depois apareceu a nossa galáxia imensa, e a nossa galáxia evoluía com outras galáxias em torno de uma nebulosa enorme, e que Emmanuel me disse que passava a evoluir em torno de outras nebulosas. Porque tudo está dentro da ordem divina. Cada mundo, cada sistema, cada galáxia, orientados por inteligências divinas, e Deus
para lá disso tudo, sem que possamos fazer-lhe uma definição. Senti uma vontade enorme de voltar para minha cama e tomar café quente. Nossa, tomar um café. Até eu agora, fiquei assim meio tonto. Um pãozinho de queijo, um queijo Minas. E Deus, para lá disso tudo. Para lá disso tudo. Paz espera. Porta Joia Lingerie. Há 31 anos oferecendo as melhores marcas de lingeries para todas as ocasiões. Conforto em toda a linha de roupa íntima feminina, masculina, adulto e infantil. Trabalha com as melhores marcas. Faça uma visita e conheça. Rua 9 de Julho, número 1152, Centro, Araraquara. Fone 16 3461 2031. Porta Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Agora ficou bonito. Descontraído. Tá gostando desse novo formato? Tá legal? Musical. De samba pra gente sambar, não deixa o samba morrer. E claro, com a participação especial dele. Foi cantar musiquinha nada, nós viemos aqui para cantar uma musiquinha e também fazer aí algumas observações do esporte. Rodrigo Viana, Mari Silvestre e Madalena mostram o esporte como você nunca viu. Painel Paulista Esportes, de segunda a sexta às 7h45 da noite, na TV Cultura Paulista. Painel Paulista Esportes. Apoio Cultural. Mundo Verde. Você mais saudável. Águia Branca. Mais energia para a vida. Florestana Paisagismo. 30 anos de experiência em limpeza, conservação e manutenção de áreas. Pena Showroom. O melhor e mais completo showroom de Araraquara e região. Linha completa de portas e janelas em aço, madeira e alumínio. Fechaduras, travas de segurança, puxadores, alças e o mais moderno piso de madeira laminado. Duraflor. A Pena Showroom tem atendimento impecável, entrega rápida e pagamento facilitado nos cartões. Solicite já seu orçamento. Pena Showroom, Rua Castro Alves, 3410, próxima Avenida 36, no Santana. Fone 3336-5577. Prepare-se. Vem aí, Única FM. Mais potência, maior cobertura, mais tecnologia. Única FM. Líder em audiência qualificada. Aguarde. Paz espera. De volta ao Conexão Saúde, não, ao Esferas da Vida. Desculpa, gente, é que a gente apresenta 2 programas e fica com a cabeça nos 2. E volta ao Esferas da Vida. E eu gostaria de falar que a gente conversa hoje com o Jamiro dos Santos, de Minas Gerais, que é uma honra tê-lo aqui com a gente. E a gente fala sobre o mundo espiritual. E a gente está recebendo muitas questões, que eu já vou falar 2 de uma vez, porque é do mesmo assunto, que o senhor já estava preparado, que é sobre o umbral. A Débora de Araraquara e a Mariana de Araraquara. A Débora falou o seguinte: me surgiu uma dúvida, em que momento se passa no umbral? Mesmo internado aqui no hospital, vai ser direto para um hospital espiritual ou há aqueles que passam pelo umbral? Primeira pergunta, que é da Débora. A segunda, primeiramente gostaria de parabenizar o programa pela abordagem do espiritismo, que ainda é tabu para outras religiões, e gostaria de entender qual o objetivo do umbral, por que ele existe. Essa é da Mariana. Então a gente volta para o umbral, que a gente estava no finalzinho do primeiro bloco falando sobre isso, começando o assunto, porque realmente os espíritas, né, a grande maioria acredita que a gente acaba passando pelo umbral, porque como somos espíritos imperfeitos ainda. Isso. Não é isso? Isso. Seu Jamiro? A questão do umbral não é geográfica. A questão é íntima. Não é aonde que eu vou, é como eu estou. Então, a primeira pergunta que fala necessariamente passar pelo hospital e depois ir para o umbral.
quando eu digo que o primeiro local é o hospital, é porque o hospital da Terra tem um hospital correspondente no mundo espiritual. Ali já é o primeiro socorro dele. Agora, sendo socorrido, será encaminhado para uma colônia ou uma cidade correspondente. Então, por exemplo, você mora em Araraquara, desencarnou em Araraquara, né? Logicamente, se você mora, seus pais estão aqui, a sua vida é aqui, você será encaminhado para a cidade espiritual de Araraquara. Outra coisa, todas as cidades têm a sua cidade correspondente. Porque, por exemplo, imagine se Araraquara não tivesse cidade. Vamos desencarnar e vamos para Ribeirão Preto. Entendeu? Então, todas as cidades têm a sua cidade correspondente. Quando o senhor fala cidade correspondente, é uma colônia espiritual, correspondente para cada cidade do mundo inteiro. Do mundo inteiro. A pessoa desencarnou em Tóquio, ele vai para Tóquio. E se eu sou do Brasil e desencarno em Tóquio? Por exemplo, um avião cai em Tóquio. Você estava no avião. O que o governo brasileiro procura ver se tinha passageiros brasileiros naquele voo, certo? Se havia, a embaixada brasileira em Tóquio encaminha o corpo do brasileiro para cá. Aí vamos supor que o brasileiro que desencarnou em Tóquio, vamos supor, você falou, lá, aí o brasileiro mora em Manaus. O corpo dele vai ser levado para onde? Para Manaus. É o mesmo raciocínio, Isso. então. Agora, a espiritualidade também tem o seu controle. Acontece um desastre, os espíritos que cuidam do Brasil vão buscar esse espírito. Por quê? Porque ele é brasileiro. E chegando lá, o avião pode explodir, o avião pode cair dentro do mar, o avião pode desaparecer, eles vão achar todos os espíritos e vão levar para os seus países correspondentes, para a sua cidade correspondente. Então, a pessoa desencarnou em Tóquio, mas mora em Araraquara, será trazido para cá. Logicamente, ao trazer para cá o espírito, é comunicado à família e a família recebe esse espírito aqui na sua cidade correspondente. Se nós somos espíritos imperfeitos e a gente tem essa organização, imagine o mundo espiritual. Exatamente. A organização é muitíssimo melhor, mais eficiente, mais eficaz e sem corrupção. Agora, é a mesma coisa, um desastre numa estrada comum aqui. Todas as estradas são vigiadas. Do lado de cá não tem a polícia, não tem bombeiro, não tem a defesa civil. Então, tudo isso tem no mundo espiritual. Todas as cidades, todas as estradas são vigiadas. Aconteceu um desastre, os espíritos que cuidam da estrada, comunicam com a cidade correspondente daquela pessoa e é encaminhado o espírito para aquela cidade. Seu Jamiro, para a gente concluir a história do umbral. Do umbral. Então, na realidade, nós somos todos acolhidos. Porém, de acordo com a nossa vibração, a gente pode ser atraído por um local que pessoas vibram como a gente vibra, por isso que a gente pode chamar de umbral. Porque o umbral existe, certo? Não é algo lúdico, imaginário da religião espírita, da doutrina espírita. O umbral existe. Existe. Então, como que a gente pode pensar no umbral? Em que momento eu vou para esse local? Dependendo, obviamente, o senhor já falou das vibrações, mas em que momento? Depois da passagem, depois do acolhimento? Ao desencarnar, a pessoa não vai para o umbral. Muito embora o umbral envolva toda a Terra, não é um local que eu vou falar, olha, eu desencarnei, eu vou para o umbral. Eu me sinto no umbral, porque por esta vibração eu já não tenho esse olhos de ver o mundo que me cerca. Então, eu não vejo, eu não me localizo. Eu posso estar, por exemplo, inclusive eu escrevi um livro, chama Um Estranho Convite, que eu trato desse assunto. Por exemplo, vamos falar numa casa espírita.
na rua, ali em frente à casa espírita, ou numa igreja, em frente estão espíritos totalmente perdidos, revoltados, na porta. Na porta também, na entrada, estão espíritos felizes, trabalhando. Um ao lado do outro. Então, não é o local em si, muito embora tenha locais, como eu estou te falando, em que o espírito não enxerga nada, apenas trevas, mas é devido ao ódio dele. Para você que está aí do outro lado, não entende bem, o umbral não foi construído, não é obra celestial. O umbral não foi determinação divina, ele é construção nossa, porque assim que mudarmos os nossos sentimentos, o umbral desaparece. Porque o umbral, ele é vibratório. Ele é reflexo dos nossos sentimentos. Dos sentimentos. Eu lembro, quem leu a obra Nosso Lar, quando o André Luiz vai visitar o seu lar e encontra a esposa casada, sim, sim. Ele se enche de ódio. Ele não se conforma. E no mesmo instante, envolve o André Luiz numa nuvem negra e ele se perde. Ele não sabe voltar. Ele não sabe voltar, aí ele pede socorro em prece a Narcisa. E a Narcisa vem e fala, André. Então os nossos sentimentos é que nos coloca perdidos ou não. Porque o André Luiz também ficou no umbral. Ficou. Mas imaginar que ele ficou 8 anos no umbral e que o socorro chegou no 8º ano, é imaginar a bondade celestial, no mínimo desatenta, coisa que não acontece. Todos nós, a partir do momento em que passamos no mundo espiritual, o socorro chega, sem dúvida nenhuma. A Amanda Farias Machado também mandou um comentário aqui pelo Facebook, que ela acredita que as pessoas que são apegadas à matéria, ao dinheiro, são as que sofrem quando desencarnadas, pois são espíritos ligados à matéria, e a aceitação de deixar esse plano terrestre e passar para um mundo apenas de energias dificulta a aceitação. Olha, a Igreja Católica tem nos seus credos, quando o padre vai fazer a sua extrema unção numa pessoa que acaba de morrer, ou então um pouco antes de morrer, o que o padre fala? Arrepende, meu filho. Arrepende. Arrepende da vida, dos seus erros. Isso é a Igreja Católica. Porque no subconsciente nós sabemos que o primeiro passo para ser socorrido é o arrependimento da vida que teve. Então, ser socorrido ou não depende da vida que eu tive. Porque senão, todos nós estaríamos perdidos. Porque quantos de erros nós trazemos? Então, o que o Cristo nos mostra no Evangelho é que não importa o passado, importa o que a gente quer fazer da agora para frente. Então, mesmo nos tropeços e enganos da vida, ao chegar ao mundo espiritual, se eu quiser mudar de vida, se eu me dispor a mudar realmente, eu consigo e recebo socorro. Isso ficou muito exemplificado na cruz, quando Jesus, envolvido ali pelos dois, um está revoltado. Ele desafia Jesus, ele trata Nosso Senhor com cinismo. Nosso Senhor não fala nada para ele, vai falar o quê? O outro pede, não fala assim com ele não merece estar aqui. Aí vem, Senhor, lembra de mim. E Jesus volta a ele, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Ou seja, não para onde Jesus foi, mas certamente ele iria ser socorrido. Por quê? Os dois eram ladrões. Os dois tinham o mesmo passado. Mas um se arrependeu. Um queria mudar. Então é isso que nós precisamos separar, sabe? O problema, às vezes,
não é tanto o que fiz, é mais o que eu sinto. Do outro lado. É o sentimento mesmo. Sabe? É o sentimento. Agora a gente chegou no mundo espiritual, a gente foi recebido, a gente foi acolhido e a gente saiu do hospital. A gente vai para uma casa. Que casa é essa? A gente já tinha uma casa no mundo espiritual? Alguém construiu uma casa? É construído a casa? Como que se constrói uma casa? Como o André Luiz e o espírita deseja ir para o nosso lar. Mas o nosso lar é uma cidade espiritual correspondente ao Rio de Janeiro. São Paulo tem uma, Araraquara tem outra. E lá em Patrocínio, nosso amigo Simão Pedro está aí nos assistindo, mandando um abraço para ele. Lá em Patrocínio tem, Araguari tem, né? E, graças a Deus nós temos o pão de queijo, né, Simão? Então, é evidente que as construções são obras do Espírito, dos espíritos que habitam aquele local. E pela história do nosso lar, que começou lá com os portugueses, com a chegada dos portugueses no Brasil, começou a construção do nosso lar, lá no Rio. Então cada cidade tem a sua história e a necessária construção para nos acolher. Imagine, a gente vai ficar voando no mundo espiritual. A gente não voa. A gente volita, como é que é lá? Lá vamos falar detalhes nome, né? agora, vamos seu dizer Jamil. a volitação, né? O espírito, não necessariamente evoluído, ele tem a capacidade de volitar. Mentes muito inteligentes, pela obra de André Luiz, a gente vê, mentes muito inteligentes que já conhecem o domínio de onde está, ele consegue volitar mais baixo. Vamos dizer assim, ele não voa tão alto, mas ele consegue. A mais alturas, só espíritos mais esclarecidos. Vamos lembrar André Luiz? André Luiz se locomovia na cidade de nosso lar de aeróbus, ou seja, de ônibus. Já o Clarencio não precisava, que é o ministro, uma entidade superior. Sim. Né? E o senhor conhece bem as obras de André Luiz. E que detalhes que o André Luiz conta pra gente, assim, a comida, a bebida, existe? Como que é a vida mesmo, o dia a dia, a rotina de um espírito numa colônia espiritual, como a do nosso lar? As atividades do nosso lar, os espíritos trabalham 8 horas por dia, tem uma folga semanal, tem 30 dias de férias. Que tipo de trabalho? Agora é que você me complicou. Não tem problema. Agora você me complicou. Que tipo de trabalho, que atividades que nós vamos encontrar no mundo espiritual? Eles falam em confecção de roupas e a própria construção, a responsabilidade da natureza, espíritos que cuidam da natureza. Outros trabalham, poucos, bem menos, no contato com os humanos. Por exemplo, todas as igrejas, todos os templos evangélicos têm os espíritos que trabalham ali de compromisso, de contato com o ser humano. Então, essas atividades também faz parte das atividades dos espíritos. Agora, o que nós sabemos é que quando eles trabalham, eles conquistam direitos. Vamos dar um exemplo. André Luiz, o nosso lar. Sim. Ele, para sair da cidade do nosso lar, ele precisava ter o equilíbrio, a evolução necessária para transitar no mundo espiritual. E ele não tinha ainda. Já outros que trabalham e evoluem, conquistam o domínio próprio e têm evolução, sabe? Eles já viajam. Por exemplo, vamos falar numa entidade como Bezerra de Menezes. A gente ora lá em Araguari, pedindo a assistência de Bezerra de Menezes. Ele pode ir lá. Aí você ora por ele aqui. Ele pode passar aqui em Araraquara e vir aqui. Ele tem condição para isso. Agora é nós. Talvez eu não saia de Araguari. Né? Quando eu for espírita, eu não sei. A gente não entende isso, né? E talvez eu não vá nem para a roça, né? Então, assim, depende da evolução.
como nós contamos aqui, André Luiz, ao visitar o seu antigo lar, ele se perdeu pelo sentimento. Ele sentiu ali. É Então, uma linha muito tênue na realidade, né? A gente precisa o tempo todo também no mundo espiritual orar e vigiar. Também. Então, as atividades no mundo espiritual, a gente conquista créditos para socorrer também. Por exemplo, você está no mundo espiritual e consegue créditos, evolui, você pode socorrer um irmão seu aqui na Terra que está necessitado, porque você tem crédito, você pode interferir. Não é qualquer um que tem esses créditos, evolução. Pode estudar no mundo espiritual. Ajudar, isso. Mas para isso precisa ter, primeiro, a condição de sair de lá, a condição de ajudar. E isso é para espíritos mais equilibrados, não é qualquer um, né? Então essas atividades no mundo espiritual, elas nos levam à evolução e conquista mais ampla, cada vez mais ampla, do próprio espaço. Imagine um espírito indo para a Europa, voltando, sabe? Ou, por exemplo, você aqui está em Araraquara, mas você conquista a sua evolução, você vai visitar parentes no Nordeste. Sim. Você pode ir, você não precisa ser conduzida, entendeu? Mas para isso temos que trabalhar e temos que amar. Porque sem o amor, ficaremos presos à nossa incapacidade de locomoção, de consciência, né? Então por isso que é preciso trabalhar de cá e de lá continua trabalhando. Então não adianta pensar que vai morrer, vai descansar. Vai trabalhar mais ainda para conseguir evoluir. E a gente vai para um pequeno intervalo e a gente já volta com mais Esferas da Vida. O Ministério da Cidadania, Bradesco e TV Cultura apresentam a programação de 2019. De olho na visão. Dr. Ramon Carazato, a Joana de Matão sente sempre no final do dia seus olhos ardendo, vermelho, pesados. O que será que pode ser? Joana, isso que você sente pode ser várias condições, várias enfermidades. Só que algo que está acontecendo muito nos últimos tempos é algo que é conhecido como até síndrome do usuário de computador. Que hoje em dia, com o pessoal muito focado em celulares, tablets, computador, não dando nenhum período de repouso para os seus olhos, acaba tendo muitos desses sintomas. O que acontece? Nós, quando estamos frente à tela, acabamos nos concentrando bastante, esquecemos de piscar. Somado com outros fatores, como por exemplo, ar-condicionado, ventiladores, contribui mais ainda para esse ressecamento dos olhos. E isso pode gerar vários sintomas, como por exemplo, esse ardor nos seus olhos vermelhos, cansaço visual, principalmente no final do dia. Tem pessoas que começam a ter até dificuldade para focar a imagem de longe e de perto. É muito importante você consultar o oftalmologista para confirmar isso. E algumas dicas importantes são de dar repouso para os seus olhos. Como por exemplo, quando for ler algo, não trazer muito próximo aos olhos, mas deixar uma distância de 1 a 2 palmos. E outra coisa interessante, lembrar de piscar, ver com o seu oftalmologista sobre colírios lubrificantes e dar alguns períodos de descanso. Ficou 1 hora, 1h30 na frente do computador, olhe algo que esteja a 5, 6 metros de distância e deixe seu olho relaxar um pouco, tá bom? De olho na visão. Apoio Cultural HUA, Hospital Oftalmológico de Araraquara. Notícia, opinião, debate. Painel Paulista. Jornalismo com interação e credibilidade. Uma visão crítica sobre os principais fatos do dia.
Painel Paulista, de segunda a sexta, 6:45 da noite. Está chegando mais uma edição do maior quadro do interior paulista, o quadro que emocionou a todos. Prepare-se para o casamento dos sonhos. Você que sonha em oficializar a união com o seu amor, chegou a hora. Uma festa linda com tudo que um casal que se ama merece. Para se inscrever, entre na página Daniele Marques e mande a sua história inbox até o dia 12 de abril. Eu estou ansiosa, esperando pela sua linda história de amor. Paz e espera. De volta ao Esferas da Vida, e agora é aquele recadinho para você que quer saber sempre um pouco mais da doutrina espírita. Vamos para a leitura, do jornal O Clarim, que esclarece didaticamente todos os tipos de assuntos espíritas, e a Revista Internacional de Espiritismo, que é uma das revistas mais respeitadas no meio espírita, pela qualidade, pela profundidade, expandindo sempre o conteúdo religioso para explanações filosófico-científicas. Jornal O Clarim e Revista Internacional de Espiritismo, entrem no site www.oclarim.com.br, televendas 163382 1066, e a editora O Clarim também tem o WhatsApp, que é 16 99270 6575. Entrem no site, assinem, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E eu tenho mais um recadinho aqui para vocês, porque o seu Jamiro veio para Araraquara e está aqui no Esferas da Vida, porque está acontecendo a Semana Chico Xavier, que começou ontem, dia 26 de março, e começou hoje com o senhor, Hoje, dia 26 de março, e vai até dia 2 de abril de 2019. Então, amanhã, dia 27, é com Orson Peter Carrara. Dia 28, com Sérgio Sanches e Zé Martiniano. Dia 29, com André Luiz Rosa. E dia 30, com o Tato Save. Dia 1º, que é na segunda, vai ser com a Adriana, que é tema música e oração. E dia 2, com Arthur Valadares, que também estará aqui no Esferas da Vida próxima terça-feira. Deixa eu passar aqui, a gente tem o endereço da Casa de Fraternidade Chico Xavier, Rua João Velosa do Amaral, 187, é isso, Velosa? Rua João Velosa do Amaral, 187, Vale do Sol, aqui em Araraquara. A gente também não pode perder essas palestras da Semana Chico Xavier. E a gente vai conversar um pouquinho do Chico Xavier, que eu sei aqui que o seu Jamiro teve bastante contato com o Chico, mas a gente está com bastante questões, bastante perguntas que não dá para não fazer. A Lidiane, aqui de Araraquara, pergunta sobre as pessoas que cometem crimes bárbaros. O que acontece com elas? É verdade que esses espíritos serão exilados para mundos ainda menos evoluídos que o nosso? Olha, haverá realmente essa separação. Mas quando se dará? Ninguém sabe. Esse tempo, nosso Senhor respondeu isso, só o Pai sabe. Então, é claro que, assim como um dia viemos de outros mundos para cá, conforme Emmanuel diz, que a gente foi exilado de Capela e de outros mundos, então, assim que o planeta nosso passar para o mundo regenerado, é evidente que quem não se encaixar nesse estágio em que o mundo vai passar, logicamente serão conduzidos em outros mundos. Mas a data, isso ninguém sabe. Não existe um limite, não existe exatamente nada pré-escrito. Agora, quanto a quem comete crimes bárbaros, essas pessoas que trabalham no mal, sabe? No mal da humanidade, que jogam bombas, que criam guerras, é evidente que num passe de mágica não vai acontecer. Quando a gente diz o arrependimento, a gente diz um arrependimento sincero de querer mudar. Não é aquela promessa dos lábios para fora e dizendo eu quero, sendo que o coração não está dizendo nada.
essas pessoas estão impregnadas do mal e elas fazem questão de fazer o mal. Logicamente, ao mudar de planos, elas estarão naquele mundo, naquele ambiente correspondente às suas trevas interiores. E não haverá uma mágica que os conduzirão a esferas mais altas. Terão necessariamente que tirar essas trevas interiores para que possam ver a luz exterior, né? Com certeza. Aqui também temos o Daniel de Matão. Estou ligado no programa, ao assisti-lo sinto muita paz. Sou espírita há alguns anos e só tenho a agradecer a doutrina tão libertadora. Parabéns pelo Esferas, vida eterna a ele, paz e bênçãos a todos. Muito obrigada, Daniel. A gente fica muito feliz de poder estar juntos todas as terças-feiras aqui conversando sobre a doutrina espírita. E Matão é muito querida do meu coração. Matão também é do meu coração, que eu moro lá, seu Jamiro. Eu não contei pro senhor, né? Matão. Depois a gente conversa mais depois do Esferas aqui. Seu Jamiro, a gente sabe que o senhor conheceu Chico Xavier. E tá na semana Chico Xavier também aqui no centro. Conta um pouquinho pra gente dessa experiência de conviver tanto tempo. O senhor falou que são 10 anos de convivência com o Chico. Como que foi? Ao chegar, eu estive 10 anos ao lado dele. E sempre que eu me aproximava dele no seu lar, almoçando com ele na mesma mesa, eu me sentia um plebeu diante de um nobre. Eu imagino. Eu ficava no meu silêncio, porque o que falar para um anjo? O que a gente vai falar para um anjo? Contar de si? E o senhor sentia de estar perto, o senhor sentia toda essa vibração? Sentir é mais difícil porque eu sou um pouco... eu tenho a mediunidade mineral. Você sabe qual é? Mineral é da pedra. Não sente nada. Mas a emoção de estar ao lado dele, por mais vezes que eu me aproximasse dele, sempre aquela emoção incontida e as lágrimas vinham, né? Então, o Chico ainda é indescritível em palavras por nós. Daqui a algum tempo, dezenas, centenas de anos, a gente vai compreender um pouco mais desse ser que traduziu tanto o Evangelho de Jesus na prática. Sim, né? Então, sim. O Chico, ele foi um presente, um privilégio na minha vida. Porque eu fico imaginando quando eu estarei no mesmo plano do Chico. Daqui 10 mil anos, 20 mil anos, se ele descer muito, né? Então, foi um privilégio na minha vida conviver com ele. O senhor viu alguma história, participou de algo curioso? Sim, porque era filas, né? Tanto na casa dele quanto no centro, na casa da prece. Sim, sim. Então, por exemplos e mais exemplos de paciência, de amor ali, porque ele chorava com quem chorava, ele sorria com quem sorria. O Chico tinha empatia com todos à sua volta. Então ele vibrava conforme você vibrava. Ele era extremamente amoroso com todo mundo. Então ali ao lado dele eu ficava em silêncio tentando aprender, porque ele tinha muito a ensinar, mesmo com o silêncio dele, ele tinha muito a ensinar. O senhor que é um grande conhecedor da doutrina espírita, expositor, escritor, conhece realmente muito bem. Como que o senhor enxerga? Qual a perspectiva do espiritismo e do ser humano? Como que o senhor enxerga assim, o nosso estágio hoje? Eu vejo que o mundo nunca esteve tão bom quanto está e que vai melhorar cada vez mais. É evidente que a gente acredita na evolução, nós temos que observar o quanto de bem nós já conquistamos e o quanto hoje o mundo está melhor do que há 50, 100, 200 anos atrás. É inegável esse bem-estar que nós conquistamos e mesmo na moral, nós estamos evoluindo. É claro que a evolução é lenta, né?
Então o mundo estará cada vez melhor, sem dúvida nenhuma. Mesmo que alguns digam sobre terceira guerra, sobre apocalipse, não. O mundo estará cada vez melhor. Quanto à religião, a doutrina espírita, é uma incógnita, porque a doutrina, a verdade que a doutrina traz, ela está aos poucos entrando nas outras religiões. Sim. Então daqui a pouco as outras religiões estarão falando verdades tanto quanto a doutrina. O que acontecerá? Não sabemos. O que a gente sabe é que num futuro longínquo, a gente não sabe quanto, haverá um pastor e um rebanho. Quanto a isso, não temos dúvida. Agora, quando se dará, não sabemos. Se Deus quiser. Eu gostaria de agradecer a participação do senhor aqui, mas antes de dar aqui um último agradecimento, eu quero mostrar alguns livros rapidinho para quem está em casa, do seu Jamiro. Ó, Histórias de Minha Infância, Para Não Perder a Vontade de Viver, Quando Pessoas São Anjos, Entrevistando André Luiz, Vida 2... E tem mais um aqui, seu Jamiro. A Fórmula da Felicidade. Olha, são muitos, né? São muitos livros, além de outros que o senhor citou aqui durante a nossa entrevista. Então, a gente agradece a presença do senhor. Foi uma honra tê-lo aqui com a gente. Espero tê-lo novamente aqui no Esferas da Vida, se Deus quiser. A gente fica por aqui e até a semana que vem. A gente volta com o Arthur Valadares, terça-feira. E a gente se vê terça-feira que vem. Muitíssimo obrigada pela audiência. Obrigada, seu Jamiro. No estudo do germe em seus impulsos embrionários, mas só encontro os vermes funcionários no seu trabalho. Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Pena Showroom. Portas e fechaduras. Luz, câmera e ação. Cine Teatro Matão. Com cultura, a vida tem mais sentido.